segundo a doutrina espírita, todos, Deus criou todos os espíritos simples, ignorantes e imperfeitos. Então, quer dizer, Allan Kardec afirma categoricamente que Deus criou todos os espíritos simples, ignorantes e imperfeitos. Então, quer dizer, ele está mostrando aqui que Deus criou, então é um fato consumado, né? Quer dizer, ele não disse Deus cria os espíritos simples, ignorantes e imperfeitos. Ele diz que Deus criou, então é uma questão consumada. E isso apoia, né? Essa afirmação dele apoia a questão da reencarnação, né? Porque então quer dizer que Deus ele criou, vamos supor, 1 milhão de espíritos. Então quer dizer que quando 1 milhão de corpos morrerem, então serão reencarnados 1 milhão de espíritos em 1 milhão de novos corpos, né? Seria isso. Mas a gente observa que isso não tem muita lógica. Por quê? Por causa do crescimento demográfico. Então, se Deus criou um número X de espíritos para ser reencarnado em novos corpos, então por que a população humana vem aumentando? Então, quer dizer, há mais ou menos um século atrás, o mundo tinha, em média, 5 bilhões de habitantes. Hoje, temos mais ou menos 6 bilhões. Então, quer dizer, da onde veio esse 1 bilhão de novos espíritos? E se eles estão... Então, quer dizer que se Deus criou e deixou o quê? Numa fila esperando para quando nascer as pessoas. Então, quer dizer, eu não vejo muita lógica nisso, né? Então, uma outra questão é o seguinte, é a evolução. Então, quer dizer, se os espíritos, eles, através das diversas reencarnações, eles evoluem, então, hoje, no ano de 2009, nós teríamos, então, um mundo muito melhor do que temos hoje, não é verdade? Então, quer dizer, nós notamos, né, não só, qualquer cultura nota essa decreção moral do ser humano. Então, quer dizer, nós, infelizmente, não estamos melhorando. Nós, pelo menos hoje, até hoje, no ano de 2009, o ser humano ele vem se denegrindo moralmente e espiritualmente também, né? Então, quer dizer, se nós estamos num processo evolutivo, né, espiritualmente, então quer dizer que teríamos que estar muito melhor do que estamos hoje, não é verdade? Ok. E uma outra questão também que eu percebi é que é a questão também da evolução. Por exemplo, eu acho muito complicado. Por quê? Porque nós somos falhos, somos seres humanos errantes, né? Nós somos sujeitos a erros. Então, quer dizer, eu tenho que pagar os meus erros da vida passada, ok, certo. Só que, e os erros que eu estou cometendo nesta vida de hoje? Então, eu tenho que pagar na minha próxima vida, e aí na minha próxima eu tenho que terminar de pagar o que eu não paguei na outra, que aí eu tenho que pagar nessa, que vai ficar acumulado para outra. Então, quer dizer, é uma bola de neve, né? Então, quer dizer, é muito complicado isso. Então, a pessoa teria que viver uma vida absolutamente perfeita para ela poder estar pagando esses karmas, pagando essas dívidas antigas e alcançar a pureza, né? Alcançar a evolução plena. Então, quer dizer, o único ser humano que fez isso não é um ser humano, é Deus, é Jesus Cristo. Ele sim teve uma vida perfeita e plena, isso sim, ele sim. Mas nós, seres humanos comuns, a gente é incapaz de ter uma vida 100% absolutamente perfeita e plena diante de Deus, né? Então, quer dizer, vira uma espécie de bola de neve. Eu não vejo isso, não vejo muita lógica nisso, né?
diante dessa questão também a gente conclui o seguinte, uma outra questão também, um ponto que os ensinamentos de Allan Kardec ensina categoricamente, é um ponto que diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Então quer dizer, se eu tenho que fazer caridade para ser salvo, segundo o Espiritismo, então nós temos aí uma grande contradição. Por quê? Porque se eu estou fazendo uma caridade, por exemplo, tem um irmão meu que está sofrendo muito. Por quê? Porque ele está pagando os karmas da vida anterior. Ok. E eu chego no meu irmão e ajudo ele e tal. Aí quer dizer, eu vou estar atrapalhando ele, porque ele não vai estar pagando os karmas dele da vida anterior. Porque eu vou estar ajudando ele, então quer dizer, eu vou estar atrapalhando, né? Porque senão ele não vai conseguir pagar tudo que ele devia nas outras vidas. E ao mesmo tempo, e se eu não fizer isso, aí eu que vou estar sendo prejudicado. Porque aí eu não vou estar prestando a caridade. E se eu não estou prestando a caridade, aí eu também não vou ter salvação. Então quer dizer, não tem sentido. Se eu ajudo, eu atrapalho o irmão. E se eu não ajudo, eu me prejudico. Então quer dizer, não tem... olhando por um lado lógico, não tem lógica. Então quer dizer que nós temos que, com as nossas próprias mãos ali, fazer caridades, fazer penitências para sermos purificados. Então, peraí, vamos pensar um pouco. Então, para que Deus? Se eu vou alcançar a purificação e a salvação com minhas próprias mãos, fazendo caridades, me purificando, então, para que Deus? Se nós estamos usando a nossa própria força. Quer dizer, isso aí é um ponto que eu acho muito interessante da gente analisar. Quer dizer, é uma coisa sutil. Então a gente tem que prestar muita atenção nessas coisas e buscar sempre o verdadeiro Deus. Buscar sempre a orientação do Espírito Santo de Deus. Ok? Deus não faz isso. Deus ele nos ama. Ele quer que a gente viva com Ele. Ele quer que a gente se entregue a Ele. Quer que a gente, no momento de aflição, clame a Ele. E no momento de alegria, dê glórias a Ele. Então, senhores, essa é a relação de pai com filho. Um pai não ia ver um filho ali sofrendo, se matando, e ia falar assim: ah, você está sofrendo porque você merece. Então, pode ir, vai lá, se mata mais, e logo você vai conseguir evoluir. O pai não faz isso, senhores. O pai, ele ama, ele te abraça, né? O pai te perdoa, né? Então,